Agora a gente volta a falar com Marcos Guimarães, que está em Caratinga, onde houve o acidente com a cantora Marília Mendonça. Marcos, os destroços devem ir para governador Valadares, como você disse há pouco. Quando é que a empresa de táxi aéreo vai ser ouvida pela polícia? Pois é, Patrícia, o delegado que está à frente do caso, o delegado aqui de Caratinga, ele informou que nos próximos dias os responsáveis por essa empresa devem ser ouvidos pela Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar esse caso. Essa empresa, é dona deste avião. Esse avião ele tinha autorização para fazer esse tipo de serviço até julho de 2022, mas a empresa ela tinha algumas irregularidades, na verdade, algumas irregularidades junto à ANAC. A principal delas é por sobrecarregar os pilotos, extrapolar o limite de horas de voo, que é 9, alguns chegavam a fazer até 18 horas. Então, a maior expectativa é ouvir os responsáveis por essa empresa. Os destroços ainda estão aqui, a previsão da chegada de a qualquer momento, a chegada desses dois motores do bimotor, que vai seguir para Valadares, em seguida para o Rio de Janeiro, onde vai ser periciado todo esse material, viu? A investigação da Polícia Civil quer saber as causas desse acidente. A gente sabe que o avião bateu em fios de alta tensão, então ele estava voando numa altitude um pouco menor. E aí a dúvida é, ele estava voando numa altitude menor porque apresentou algum problema mecânico ou será que foi uma falha humana? Qual que é a situação de tudo isso? Primeiro, ele apresentou esse problema mecânico e depois bateu nos fios, ou ele caiu porque bateu nesses fios de alta tensão? É isso que a Polícia Civil quer saber, é isso também que o CENIPA vai investigar para, claro, evitar outros acidentes aeronáuticos. Marcos, essa região é de difícil acesso, né? Os motores até agora não foram retirados, o acidente aconteceu na sexta-feira. Qual é a dificuldade? Os bombeiros estão usando um guindaste, o que eles estão fazendo neste momento para retirar os motores que ainda estão no local? É uma região muito montanhosa, tem várias montanhas por aqui, portanto, o terreno é muito íngreme. O avião foi um pouco mais fácil porque ele caiu próximo ao condomínio, bem ao lado do condomínio, havia uma rua ali para o guincho passar. Os bombeiros tentaram retirar esse motor com o helicóptero, mas ainda não conseguiram. Nesse momento está chovendo aqui na região de Caratinga. O pessoal do guincho vai até o local agora para tentar fazer a retirada desses dois motores. Como eu informei, um deles caiu a aproximadamente 400 metros de distância de onde ficou o avião. Obrigada, Marcos, pelas suas informações sobre o trabalho que continua de retirada dos destroços do avião que sofreu acidente em Caratinga na sexta-feira. E agora a gente volta a falar com o Marcos Guimarães, que está em Caratinga. Marcos, a perícia chegou aí, ao local onde você está neste momento, né? Exatamente. Acabou de chegar um carro da Polícia Civil aqui, um perito da Polícia Civil já está lá dentro. Ele veio analisar a fuselagem desse avião. Ele vai colher algumas informações, registrar algumas imagens. Nós entramos em contato agora há pouco com o delegado que está à frente ao caso. Ele confirmou essa informação. Inclusive, mais tarde, eles têm uma reunião junto com o CENIPA para poder ter as orientações de como esse avião vai chegar até o Rio de Janeiro. Tudo isso vai ser traçado nesta reunião que deve ocorrer ao longo do dia de hoje. Inclusive, nessa reunião eles vão tratar sobre a questão das pessoas que serão ouvidas nesta investigação. Os motores já chegaram aí a esse pátio dessa empresa de guinchos, onde estão os destroços do avião? Os motores já chegaram? Ainda não, viu? A previsão é que eles cheguem a qualquer momento por aqui. Inclusive, a gente está em estado de alerta aqui, porque a qualquer momento esses motores podem chegar por aqui. Os funcionários da empresa de guincho já foram até o local e já estão retornando. Então, esses dois motores do avião bimotor podem chegar a qualquer momento por aqui. Marcos, muito se falou que o piloto não conhecia essa área e por isso teria colocado uma rota diferente do que outros pilotos costumam usar. Eu sei que você conversou com especialistas aí em acidentes aéreos. Explica pra gente, quando um piloto vai para uma área em que ele não conhece, ele recebe um plano de voo que alerta ali para alguns perigos nessa região, para ele conseguir conhecer um pouco mais e escolher a melhor rota, por exemplo, até a altitude em que ele pode voar? Exatamente, muito se falou sobre a rota que ele utilizou durante esse voo, Não é uma rota muito utilizada pelos pilotos que têm um conhecimento sobre esse aeroporto em questão. Como
Foi até comentado, né, já aqui no Fala Brasil, apenas uma pista, não é um aeroporto por completo, não tem ali, por exemplo, uma torre de comunicação para orientar os pilotos. Então é importante esse conhecimento e costuma, pelo piloto que não tem muito conhecimento da região, trocar contatos, trocar ideias com outros profissionais da área para saber a respeito desta pista. Então, eles estão comentando, né, muito se diz a respeito que essa não foi a melhor rota escolhida pelo piloto. Não era uma rota muito boa por causa das torres, né, com fios de cabos de alta tensão, até mal sinalizados, né, porque faltavam aquelas bolas. A CEMIG já disse se vai fazer a sinalização dos cabos de alta tensão nessas torres, nessa proximidade do aeroporto, Marcos? Então, a CEMIG ainda não informou sobre isso. Ela informou apenas que no local onde estão as torres, não é obrigatório ter a sinalização com essas esferas alaranjadas para orientar a visão dos pilotos. Foi isso que informou a CEMIG, a Companhia Energética aqui de Minas Gerais. Mas a empresa não disse ainda se vai colocar essas esferas, colocar essas sinalizações lá no local. Esses cabos, eles já foram consertados? Há alguma região aí sem energia elétrica neste momento por causa disso? Havia, né, no dia do acidente, a falta de energia registrada em uma cidade aqui próxima a Caratinga, a cidade de Ipanema. O pessoal ficou sem energia desde por volta de 4 da tarde até durante a noite, mas a energia já foi restabelecida nessa localidade. Marcos, a gente vê as imagens do avião na cachoeira e é um acidente aéreo que não teve uma explosão. O avião estava bem conservado, até por isso, num primeiro momento, muita gente achou e acreditou que os passageiros ou os tripulantes, que tivesse gente viva, sobreviventes dentro desse avião. Os pilotos explicaram para você, as pessoas com quem você conversou, por que esse avião não explodiu? Geralmente, num acidente aéreo, tem o atrito que em contato com combustível, o atrito ele gera uma faísca que em contato com combustível pode ocorrer a explosão. Geralmente acontece essa explosão, mas como o avião ele caiu na cachoeira, tinha água ali, não ocorreu essa explosão. Inclusive havia um cheiro muito forte de querosene relatado pelos moradores ali da região. A gente conversou com o primeiro morador que esteve no local do acidente, ele viu o avião caindo, foi a primeira pessoa a chegar no local e ele disse que ele não permaneceu lá, não tentou ajudar inicialmente porque ele ficou com muito receio por conta do cheiro muito forte de querosene. Inclusive uma equipe foi enviada para o local para avaliar os riscos ambientais em relação a esse querosene. Até mesmo no sábado, horas depois, um dia após esse acidente, havia um cheiro muito forte no local de combustível, mas como havia a água ali, não ocorreu essa explosão. Marcos, enquanto você falava, a gente mostrava aí imagens de pertences, né, das pessoas que estavam nesse avião sendo retirados ali pelo Corpo de Bombeiros e também pelo CENIPA, né? Esses sacos brancos que a gente vê nas imagens. Esses pertences já foram devolvidos às famílias? Algum representante da família, advogado, já esteve aí para pegá-los? Ou a perícia retém tudo isso nesse momento para que seja feita alguma investigação também, para que possa ajudar de alguma maneira? Alguns materiais foram recolhidos pelos peritos do CENIPA, né? Alguns materiais que podem ajudar nessa investigação. Mas outros pertences já foram entregues para os advogados da cantora Marília Mendonça. Esses advogados que chegaram durante a madrugada de sábado, né? Poucas horas depois do acidente que ocorreu na sexta, eles chegaram logo na sequência, bem no início da madrugada de sábado, para poder fazer a liberação dos corpos, dos 3 corpos, né, da Marília e de outras 2 pessoas. E aí, na sequência, eles passaram o dia aqui na cidade de Caratinga e logo quando começou o trabalho da perícia, esses advogados estiveram no local e eles recolheram esses pertences. Um dos advogados, por exemplo, que trabalhava com a Marília desde o primeiro contrato dela, ele ficou bastante abalado, bastante emocionado também, né, em recolher esses pertences, em recolher esses objetos que estavam ali nesse acidente. Você conversou com os moradores que estavam aí na expectativa, né, de irem para esse show? 5.000 pessoas eram esperadas, o show foi cancelado. Como é que foi a reação das pessoas aí? Como é que estão as homenagens? O que se fala na cidade por causa dessa pista de pouso que era perigosa? Quais são os comentários aí nesse sentido?
Olha, a cidade de Caratinga, ela praticamente parou, viu? Havia uma grande expectativa em relação a esse show, até mesmo pelo momento que a gente vive, né? A gente está afrouxando agora um pouquinho, né, os cuidados, graças aos números da pandemia que estão melhorando. Então pôde-se ter este show. O pessoal estava numa grande expectativa, principalmente por conta do sertanejo. Marília Mendonça tinha muitos fãs, não apenas aqui em Caratinga, mas em todo o leste de Minas Gerais. Então eles estavam esperando, aguardando muito esse show. Então, quando eles receberam as primeiras informações, todo mundo ficou muito chocado. E ainda estão chocados por aqui, viu? Logo após o acidente, após a confirmação, as pessoas que iriam para o show foram para uma praça aqui da cidade de Caratinga. Foi um momento muito emocionante. Eu estive aqui em algumas ruas da cidade pouco tempo depois e haviam carros de som tocando os maiores hits de Marília Mendonça. Portanto, a cidade ficou bastante chocada, todo mundo bastante emocionado. Marcos, qual a informação que você tem? Qual seria a programação da cantora aí? Ela se hospedaria em um hotel? Ela iria dar entrevistas a rádios, TVs locais? Qual era a programação? O que estava esperando por ela no momento em que houve o acidente? Pois é, ela iria se hospedar em um hotel aqui na cidade, juntamente com a equipe, a empresa que estava produzindo o show. Inclusive, eles ficaram neste hotel. O clima era muito tenso, muito complicado lá nesse local. E a expectativa, né, ela iria sair de Caratinga, iria para uma outra cidade mineira para se apresentar também. Então, outras cidades, outros públicos, um outro público, né, aguardava pela cantora, mas infelizmente ocorreu essa tragédia, viu? Uma tragédia mesmo, Marcos. Obrigada pelas informações por enquanto. Você pode voltar a qualquer momento quando chegarem os motores aí ao pátio da empresa de guindastes.